Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra você usar nos comentários dos vídeos ou chats das lives, ou então você pode contribuir com as produções aqui do canal através do botão Valeu, e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Muito obrigado a todos os membros, a todos que utilizam o botão Valeu, a todos que mandam perguntas pro Papo Furado Colaborativo. Vocês não têm ideia do quanto vocês ajudam as produções aqui do Caldeirão. E pra você que não consegue contribuir dessa forma, não tem problema. Só o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento do vídeo já é de grande ajuda também. Ronald Weasley era visto muitas vezes como um bruxo não tão talentoso, principalmente em comparação aos seus irmãos, ou até em comparação aos seus melhores amigos, Harry Potter e Hermione Granger. Meio atrapalhado em alguns sentidos, bastante inseguro em relação a algumas coisas, e sendo bem sincero, um pouco preguiçoso quando se tratava dos estudos e deveres de casa. Mas o Ron não era, como muitos alegam, alguém sem talento ou medíocre, mediano. Ele tinha muitas habilidades. Ele jogava xadrez de bruxo como ninguém. Também era um ótimo jogador de quadribol. Embora ele precisasse acreditar um pouco mais em si mesmo, mas quando estava confiante, fazia partidas excepcionais, como foi no quinto ano, antes mesmo de sonhar em achar que estava sob efeito da Felix Felicis, e acabou definindo ali o título de campeão para a Grifinória. Ao longo da história, o Ron acaba não obtendo sucesso na tentativa de realizar alguns feitiços, e isso acontece algumas vezes. Logo no primeiro encontro com Harry, por exemplo, ele tenta mudar a cor do Perebas, que ele acreditava ser apenas um ratinho inocente de estimação. Mas o feitiço falha. Pode ser que aquele feitiço especificamente fosse uma trollagem do Fred e do George? Talvez. Mas o feitiço de mudança de cores realmente existe, é o Colovaria. Só que o feitiço acabou não dando certo. Mas para ser justo, não vamos analisar só essa tentativa, porque, como eu disse, pode ser um feitiço que não existe, pode ser uma trollagem, aquele encantamento ali por parte do Fred e do George. Só que em outros momentos a gente também vê o Ron falhando na tentativa de lançar alguns feitiços. Como na aula onde eles aprendem o Wingardium Leviosa, e ele, além de pronunciar o feitiço de forma errada, ele também fazia movimentos muito bruscos com a varinha e não conseguia realizá-lo. Mas nós não vemos somente o Ron falhando em feitiços. Na ocasião onde ele e o Harry foram tentar salvar Hermione do Trasgo, ele conseguiu realizar o feitiço Wingardium Leviosa e acabou desmaiando o Trasgo. Mas então vem o segundo ano e a situação acaba piorando, indo ladeira abaixo depois que Ron quebra sua varinha em um acidente com o Ford Anglia voador chegando em Hogwarts. Ali, meu amigo, dali pra frente, foi só pra trás. O Ron tenta remendar a varinha de alguma forma ali, só que isso acaba sendo desastroso, ele não consegue realizar os feitiços mais simples. E quando ele tenta fazer alguns mais complexos, tudo fica ainda pior, como quando ele tenta enfeitiçar o Draco Malfoy com a azaração pra vomitar lesmas. O feitiço acabou saindo pela culatra e acertando o próprio Ron, que ficou vomitando lesmas aí por um bom tempo. E Ron Weasley, morrendo de medo de sua mãe, não pediu uma nova varinha. Primeiro pela condição financeira deles. Ele sabia que comprar uma varinha nova para ele não seria algo tão simples assim para os seus pais, e também porque ele estava morrendo de medo da Molly arrancar o seu couro, morrendo de medo da Molly trazer ele para casa ou punir ele de alguma forma por ter quebrado a varinha. Ele quase havia sido expulso, roubou o carro do pai, o pai estava enfrentando inquérito no Ministério da Magia, o carro tinha se perdido na floresta, ele já estava com bastante problema para falar sobre a varinha quebrada. A grande realidade é que a varinha do Ron quebrar foi um grande alívio, foi quase um presente para ele. Não só porque isso possibilitou o Lockhart falhar em tentar apagar as memórias do Harry e do Ron, mas também porque essa varinha era um terror pro Ron Weasley. Ela era um dos, se não o principal motivo pro Ron falhar tanto na tentativa de realizar alguns feitiços. Veja bem, a varinha escolhe o bruxo. Isso é um consenso entre os estudiosos de varinhologia. Apesar da varinha ser um instrumento que apenas canaliza a magia de um bruxo, os seus componentes, tamanho, flexibilidade, fazem completa diferença quando combinada com um bruxo específico. Uma varinha nunca vai ter o mesmo desempenho com todo e qualquer bruxo que tente usá-la. Existem varinhas que, se não forem conquistadas, dominadas, ou
que não escolherem o seu dono simplesmente nunca vão responder àquela pessoa adequadamente. E segundo Olivaras, uma varinha feita da madeira de freixo se apega muito ao seu primeiro dono. O primeiro dono é o seu verdadeiro mestre e ela não deve ser passada para outra pessoa. Não deve ser passada adiante ou presenteada, porque isso faz com que ela perca habilidade e poder. E isso se intensifica ainda mais se o núcleo mágico da varinha for pelo da cauda de unicórnio. O dono ideal para uma varinha que tenha essa combinação da madeira freixo com cauda de pelo de unicórnio pode ser teimoso e certamente corajoso, mas essa varinha nunca escolheria alguém grosseiro ou arrogante. Com isso, vamos voltar agora lá pro primeiro encontro do Harry com Ron no Expresso de Hogwarts. E também não se ganha nada novo quando se tem 5 irmãos. Uso as vestes velhas de Gui, a varinha velha de Carlinhos e o rato velho de Percy. Remexeu na mala e tirou uma varinha muito gasta. Estava lascada em alguns pontos e havia uma coisa branca brilhando na ponta. O pelo de unicórnio está quase saindo. Eu acho que você já entendeu o que eu quero dizer. Essa era a exata composição da primeira varinha de Ron Weasley. Ela era de freixo com o pelo da cauda de unicórnio e ela era do seu irmão Carlinhos. O seu irmão comprou outra varinha escolheu ele e ele passou a varinha pro Ron. E ao contrário das vestes, que antes de ser do Ron era do Gui, e do Perebas, que antes de ser do Ron era do Percy, a varinha não pode ser passada assim. Não pode simplesmente alguém falar, toma essa varinha pra você. Principalmente se ela tiver essas características. Além de ser uma varinha velha, gasta, com o pelo de unicórnio pra fora, quase saindo, ela nunca responderia ao Ron adequadamente, afinal ele não a conquistou e ela não escolheu o Ron. Por isso, a varinha do Ron se quebrar foi uma verdadeira vitória para ele. Por sorte, durante as férias de verão de 1993, o Arthur Weasley ganha um prêmio de loteria do Profeta Diário no valor de 700 galhões, que era bastante dinheiro, e Ron tem a oportunidade de ganhar uma varinha nova. Olha só pra isso, disse Ron, tirando uma caixa comprida e fina de uma sacola e abrindo-a. Uma varinha nova em folha, 35 centímetros e meio, salgueiro, contendo um fio da cauda de unicórnio. Agora sim, essa varinha havia escolhido o Ron. Segundo Olivaras, salgueiro é uma madeira de varinha incomum com poder de cura, e o dono ideal de uma varinha de salgueiro muitas vezes tem alguma insegurança injustificada, por mais que tente esconder essa insegurança. E embora muitos clientes confiantes do Olivaras tentassem comprar uma varinha com essa madeira, ela não escolhia quem achava que tinha pouco a aprender ou a ver, ela escolhia aquelas pessoas com maior potencial. E é incrível como aqui a descrição do Olivaras sobre essa madeira bate diretamente com a personalidade do Ron, que era um cara inseguro, por toda a questão dos irmãos mais velhos terem feito grandes coisas. Poxa, o Gui tinha sido monitor, né? O Carlinhos, capitão do time de quadribol. O Percy também monitor. O Fred e o Jorge, apesar de bagunceiros, tinham ótimas notas. Então ele se sentia muito inseguro em relação a isso, porque qualquer coisa que ele fosse fazer não seria algo surpreendente, porque seus irmãos já fizeram coisas na cabeça dele superior. Então ele era inseguro e ele não falava isso pra ninguém. Só que na personalidade dele fica clara essa insegurança. E ele tinha muito potencial. A gente vê ao longo da história como o Ron evolui, principalmente depois que ele compra a varinha que realmente o escolheu. Logo no primeiro feitiço que a gente já tem contato com o Ron usando essa varinha nova, que é ali na aula de defesa contra as artes das trevas do professor Lupin no 3º ano, a gente vê que o Ron consegue realizar o feitiço com tranquilidade. Ron correu para frente aos pulos. Muitos alunos gritaram. Uma aranha gigantesca e peluda com quase 2 metros de altura avançou para Ron, batendo as pinças ameaçadoramente. Por um instante, Harry achou que Ron congelara, mas... Ridículos! Berrou Ron, e as pernas da aranha desapareceram. Ela ficou rolando pelo chão. Ou seja, o feitiço foi lançado com sucesso. Ron deu uma congelada ali pelo medo, porque ele estava diante do seu maior medo. Mas o feitiço saiu perfeitamente. Nenhum erro, tudo bonitinho. E mais vezes a gente vê o Ron utilizando essa varinha. Apesar de ser um cara que continuava meio preguiçoso em relação a deveres, muitos deveres de casa. E ao contrário da Hermione, que se esforçava ao máximo e tentava entregar seu melhor, o Ron não. Ele fazia ali o que precisava, tipo, garantia a nota pra passar e tava tranquilo. Mas ele era um cara capaz. Ele era um cara que a evolução vai ficando evidente. Nas próprias reuniões da
armada de Dumbledore, isso fica claro, e também durante todos os momentos cruciais da história, como na batalha do Departamento de Mistérios, onde ele utiliza essa varinha e luta contra Comensais da Morte. Ele lança com sucesso o feitiço Reducto, junto com os outros membros da armada, para explodir as prateleiras e distrair os Comensais da Morte. E apesar do Ron ter sido confundido ali por um feitiço durante a batalha, ele se saiu super bem, o que seria muito diferente se ele ainda tivesse a primeira varinha que ele herdou do seu irmão. Em 1997, durante a Batalha da Torre de Astronomia, quando os Comensais da Morte invadem Hogwarts, Ron também lutou utilizando essa varinha e se saiu muito bem. Então ali durante o período onde o regime do Voldemort estava em ascensão, já tinha tomado tudo, e ele junto com o Harry e com a Hermione acabam não voltando para Hogwarts e saem em caça das Horcruxes, eles acabam sendo sequestrados em uma altura da história, e a varinha do Ron, perfeita para ele, acaba sendo tomada ali. Ele perde essa varinha, ele fica preso lá no porão da mansão Malfoy sem varinha, sua varinha foi tomada. E então ele consegue tomar a varinha do Rabicho, quando o Rabicho vai ali no porão e acontece todo o caso que o Rabicho acaba sendo morto pela própria mão que o Voldemort conjura pra ele. Antes disso, o Ron toma a varinha do Rabicho, ele consegue dominar a varinha do Rabicho, ele desarma a Bellatrix com essa varinha, e também durante a batalha de Hogwarts, o Ron utiliza a varinha do Rabicho, é a varinha do Rabicho que ele tá utilizando, que ele tomou, porque a dele, que havia escolhido ele lá no terceiro ano, simplesmente tinha sido tomada, tinha sido retirada pelos sequestradores. E é aqui nesse caso que a gente tem a comprovação que o Ron não era medíocre, que não era ele que era um problema em realizar os feitiços, e sim a primeira varinha que ele tinha. Já que, nesse caso, ele perdeu a varinha que o escolheu, tomou outra varinha, dominou outra varinha que tornou-se leal a ele, e essa varinha funcionou perfeitamente, porque ele havia tomado ela do seu dono, havia subjugado o seu dono, na intenção de tê-la, de possuí-la, já que ele não tinha varinha nenhuma. Então o grande segredo aqui por trás da falta de, vamos dizer, da falta de habilidade, da falta de perícia do Ron em executar feitiços ali no primeiro e segundo ano, se dava em grande parte por conta da varinha que ele herdou do seu irmão Carlinhos. Não é que depois que ele pegou a varinha no terceiro ano, ele magicamente se tornou tipo um Dumbledore da vida, não é isso que eu tô falando. Ele, claro, foi evoluindo, tudo foi gradativo ali, mas ficou muito óbvio, ficou muito claro que o problema era a varinha, que com aquela varinha adequada a ele conseguia se desenvolver melhor, ele conseguia ter mais aproveitamento, digamos assim, no lançamento de feitiços, no aprendizado dele. Varinhologia é um ramo muito interessante, é muito interessante ver como as personalidades acabam combinando com os núcleos e madeiras, tudo acaba encaixando perfeitamente. Tem a parte ali que o Olivaras fala que a varinha de Freixo, em combinação com o pelo da cauda de unicórnio, eu jamais escolheria alguém arrogante, e o Ron tem vários momentos que ele é assim, meio estouradão, meio arrogante, né? Que ele é meio agressivo. Então você vê que a varinha tinha tudo pra não funcionar com ele. Tinha tudo pra não funcionar com ele. Então, cara, eu acho muito genial esses detalhes que tem na história pra gente ir percebendo, sabe? Você já tinha percebido isso? Você já tinha notado que o Ron, no primeiro e segundo ano, ele errava muitos feitiços porque a varinha que ele tinha, na realidade, não era pra ele? Era uma varinha que nunca seria leal a ele? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Então é isso, muito obrigado por ter assistido este episódio do Caldeirão Furado. Eu espero que você tenha curtido. Deixa seu like se curtiu. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo. Sugestão de tema de vídeo, alguma dúvida, alguma coisa que você queira ver, comenta aqui embaixo que o campo de comentários tá aí pra isso, beleza? Não esquece de compartilhar esse episódio. A gente se vê num próximo vídeo aqui do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.